Moisés realmente morreu e não ressuscitou ainda. Antes de qualquer coisa, quero reafirmar, né, que todos nós estamos aprendendo, né, todos os cristãos nessa terra, fazendo parte do corpo de Cristo, nós edificamos uns aos outros, né, nós aprendemos uns com os outros. Nós somos discípulos de Cristo, nós estamos aprendendo com Ele, mas ao mesmo tempo o nosso conhecimento é incompleto. Vemos como num espelho embaçado enquanto estamos aqui no corpo, não é isso? E todos nós somos importantes, né? Como tem uma passagem que diz, o olho não pode dizer a boca, eu sou mais importante. É uma comparação que é feita lá com os membros do corpo humano, mostrando que um membro não pode dizer, não preciso do outro membro. Todos são importantes, mas sempre é importante, qualquer um é importante, né? E estamos aqui para sermos aperfeiçoados. Estamos em aperfeiçoamento. Se já fôssemos perfeitos, não precisávamos, né, ser aperfeiçoados, né? Perfeitos são os que já estão no céu, né, que são chamados de Espírito do Justo aperfeiçoado. Nós ainda não chegamos a esta condição. Estamos aqui, somos instados a manter a fé, né, a mantermos a esperança, a mantermos as verdades no nosso coração. Estamos numa luta, né, o espírito contra a carne. Então nós precisamos dessa ajuda aí de todos nós juntos, do Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, para aprendermos, para sermos edificados, fortalecidos, consolados, né? Porque viver nesse mundo é difícil, de qualquer forma é difícil viver nesse mundo. Então, é a edificação do corpo de Cristo. Então, nosso conhecimento é imperfeito. Então, eu não concordo com os cristãos que dizem, né, que Moisés ressuscitou. Em nenhuma parte da Bíblia Deus fala isso, então eu não vou fazer uma dedução daquilo que está claro. Está bem claro, Deus fala com toda clareza, meu servo morreu, meu servo está morto, fala que todo o povo chorou por ele, fala que Moisés foi enterrado, fala que Deus enterrou, se Deus enterrou um corpo morto. Alguém está morto, Moisés está morto, embora o espírito dele esteja vivo, né? Mas o corpo está morto, foi enterrado. E se Deus fala isso, por que a gente vai falar outra coisa, né? Se Deus na Bíblia está falando isso. Em outra passagem, quando fala de Josué, que Josué foi o substituto, o sucessor de Moisés, ele fala, meu servo morreu, e do meu jeito que eu estava com ele, estarei com você. Então, nós estamos aprendendo juntos. Nós temos um conhecimento incompleto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ainda tem essa profecia aqui, maravilhosa, né? Deus está dizendo que Ele vai nos levar a esse nível de homem perfeito, de ser humano perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. É um conhecimento perfeito, né? Vamos colocar dessa forma, já que Deus está dizendo aqui, a homem perfeito. E eu acredito que seja um primeiro momento, quando a gente morre, que o espírito já vai para a presença de Deus. Paulo mesmo falou, estou dividido, não sei o que eu faço, se fico para a edificação dos meus irmãos, ou se vou partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas enquanto estou na carne, então ele faz uma distinção, né? Enquanto ele está vivo, ele ainda está aqui na carne. Mas quando ele morrer, o espírito dele já vai estar livre de qualquer carnalidade, né, que existe ainda em nós, por isso que o espírito luta contra a carne. Não, já vai ser um espírito aperfeiçoado, como fala aqui, ó, em Hebreus 12, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, e o outro momento que a Bíblia nos diz que o cristão vai de um momento melhor para ainda um momento ainda melhor. São coisas maravilhosas, né? Que é a glorificação do corpo na ressurreição. Ou seja, esse corpo aqui ainda reside a nossa luta contra o pecado, mas receberemos um corpo onde não haverá mais essa luta. É um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. É uma promessa que Deus faz e nós cremos pela fé, né? Aqui, enquanto está aqui, é difícil a gente divisar as coisas espirituais, mas nós temos que lutar para divisar as coisas espirituais, que a Bíblia é espiritual, nos revela coisas espirituais, coisas celestiais, e nós temos que lutar por essas verdades, que são preciosas para a nossa alma, para o aperfeiçoamento, para o nosso aperfeiçoamento, para chegarmos a
essa fase aqui dos espíritos justos aperfeiçoados. Nós pertencemos a esse monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, né, que estão inscritos no céu. Então, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, somos inscritos nos céus. Como Deus falou para os apóstolos, né? Olha, vocês não fiquem felizes porque os demônios lhe obedecem. Fiquem felizes porque os seus nomes estão escritos nos céus. Então, tanto do céu como da terra, os nomes estão escritos. Mas, quando ele chega aqui, Deus, o juiz de todos, Deus, o Espírito justo aperfeiçoado, ele está fazendo um pouco uma distinção, né? E a Deus, o juiz de todos. Os espíritos justos aperfeiçoados, nós não chegamos ainda a essa condição. Nós pertencemos ao mesmo grupo, a eles, né, espíritos justos aperfeiçoados, mas ainda não estamos totalmente aperfeiçoados. Olha aqui, 1 Coríntios 12, corroborando aquela parte que fala que nós somos membros de um mesmo corpo e nenhum é mais importante que o outro, né? Todos nós precisamos uns dos outros. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, nós temos necessidade um dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Viver aqui neste mundo é difícil. Nós estamos lutando pela fé, como diz lá o discípulo Judas, né, na carta, não é o Judas que traiu, outro Judas, antes do Apocalipse, ele fala que nós temos que lutar uma vez por todas pela fé que foi dada aos santos. Então nós precisamos da ajuda de todos do membro do corpo de Cristo, do Espírito Santo, da Palavra de Deus. Nós temos que lutarmos neste corpo, unidos a este corpo, a igreja, o corpo de Cristo. Moisés realmente morreu, não ressuscitou ainda. Essa figura aqui pode estar tentando mostrar, né, a passagem dos novos céus e nova terra, da eternidade, né? Mas também ela nos faz lembrar de cristãos já na presença de Deus, seus espíritos aperfeiçoados, né? Então sempre a gente pensa em espíritos. Eu não penso que haja ninguém com corpo lá no céu. São os espíritos dos justos aperfeiçoados. Claro que tem passagens que a gente vai ficar se perguntando, né? Fala que Elias, a Bíblia, né, fala que ele foi arrebatado. Mas será que está falando realmente que ele não morreu? Fala que Enoque foi arrebatado. Mas será que está falando realmente que ele não morreu? Quando chega lá em Hebreus, fala que está citando uma galeria de santos. Entre eles está Enoque. E Enoque diz que foi arrebatado, mas em Hebreus está dizendo que todos morreram. E quando chega no final ainda diz que eles não chegaram à posição que os cristãos chegaram, não é? Que eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Como é que alguém já está arrebatado com o corpo se nenhum deles chegou à posição que os cristãos atuais chegaram? É para se pensar, não é? E aqui, Moisés realmente morreu e não ressuscitou. Aí tem 1 Coríntios 3. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. O que eu quero dizer, às vezes a gente tem entendimentos errados de uma coisa ou outra, mas o nosso fundamento é Cristo. Como o nosso fundamento é Cristo, não outro, nós continuamos pertencendo ao corpo de Cristo. Mas nesse nosso conhecimento incompleto, estamos sempre aprendendo uns com os outros. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Então, depois que nós cremos em Cristo, um milagre acontece, nós somos nascidos de novo, nosso espírito está vivo para continuar aprendendo, para ser aperfeiçoado, porque nós já temos a vida dentro de nós, que é a presença, o selo do Espírito Santo já está em nós, não é isso? Mas aí nós temos obras que nós estamos fazendo. Mas essa obra que nós estamos construindo só vai ter valor para Deus, mesmo que seja de feno, palha, embora o feno e a palha vá queimar, mas a pessoa vai ser salva como que pelo fogo. Eu não coloquei o versículo que está falando isso, que a pessoa vai ser salva como pelo fogo, mas ela é salva como pelo fogo. Quem tem galardão, cuja obra é ouro, prata, pedras preciosas, mas quem tem madeira, feno, palha, vai queimar. Eu não sei se uma pessoa vai ter só obra de madeira, feno, palha, né? Talvez Deus está falando de um sentido hiperbólico aqui, mas ele está mostrando, se chegar ao ponto de alguém
Tem uma obra que é só madeira, feno e palha, ela é salva como que pelo fogo. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o tribunal de Cristo para os cristãos é as obras dos cristãos sendo provadas pelo fogo, mas eles já são salvos. Mesmo que acontecer de alguém a obra ser madeira, feno e palha, como o fundamento é Cristo, ele vai ser salvo como pelo fogo. Então, vamos dizer, uma das obras que é feno, palha, eu poderia dizer, alguns entendimentos errados que a gente tem e sai apregoando, né? Um entendimento errado. Mas não o entendimento principal, que o fundamento é Cristo. Isso é uma fé verdadeira que nos faz estar vivos aqui com o selo do Espírito Santo, né? Por isso somos filhos de Deus. Moisés realmente morreu e não ressuscitou ainda. Então tá aqui essa figura mostrando essa porta. A presença de Deus, né? Lá no céu, nas alturas dos céus. Então, de novo, reafirmo, eu não acredito que tem alguém com o corpo glorificado. A ressurreição ainda não aconteceu, o arrebatamento ainda não aconteceu. Eu não acredito que a Bíblia esteja dizendo isso. A Bíblia está deixando pistas para a gente corroborar os ensinos verdadeiros, né? Então, aqui, ó, sempre os cristãos têm essas vezes esse tipo de falha, né? De querer que alguém esteja vivo lá no céu com o corpo. Em João 21, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Repare só Deus corrigindo aqui os cristãos, dizendo que o discípulo João não haveria de morrer. Aí a própria correção do discípulo João que escreveu esse evangelho, né? Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, significar que ele fique até que ele venha não está significando que ele não morreu. Tem outro significado. Inclusive, alguns fazem a interpretação que é porque João teria a visão do Apocalipse, ele veria Jesus vir. Foi algo tão vívido, tão real, ele fala no passado, porque é tão real e Deus está revelando, né? Tem um pregador muito coerente que fala aí na internet, que é uma reportagem, né? É um furo de reportagem. Deus já vê o futuro, Deus não vê o passado, presente e futuro como a gente vê, né? Então, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, ele viu Jesus vir, ele estava lá naquela visão do Apocalipse, mas Deus não disse que ele não morreria, ele morreu. O corpo dele morreu. O espírito dele está vivo no céu, mas não o corpo ainda, né? Que ele não recebeu o corpo glorificado ainda. Moisés realmente morreu e não ressuscitou ainda. Em Colossenses 3 nós temos aqui, ó. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando ele fala de ressuscitado com Cristo aqui, ele está falando no sentido espiritual. O velho homem morreu lá na cruz, foi crucificado com Cristo, isso é explicado aqui na Bíblia, no Novo Testamento. O velho homem foi crucificado com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Na verdade, a nossa justificação se processa quando ele ressuscita. Ele morre, mas ele tem que ressuscitar. Ele morre, nós morremos com ele, somos crucificados com ele, nosso velho homem. Mas nós somos ressuscitados com ele para uma nova vida. O sentido de ressuscitar aqui é espiritual. Mas claro que a Bíblia também fala da ressurreição do corpo glorificado. E isso ainda não aconteceu. Só por esse fato nos faz imaginar que nenhuma daquelas pessoas lá do Antigo Testamento, nenhuma estão com o corpo lá no céu. Deus falou de arrebatamento, mas não no sentido de estarem com o corpo lá no céu. Algo que nos faz
corroborar isso, é que todas as vezes que Deus fala de arrebatamento na Bíblia, nunca ele menciona Enoque, nunca menciona Elias, que seria o elemento básico para, se fosse um exemplo mesmo de arrebatamento físico, corpóreo, Deus usaria como exemplo eles dois, mas não usa. Quando fala de arrebatamento, não cita Elias, não cita Enoque, não cita. Por que Deus não cita? Porque eles não estão em corpo. Eles já estavam na presença de Deus, o corpo sumiu, como Deus quis, por exemplo, enterrar o corpo de Moisés, né? Ou seja, Deus se importa com o nosso corpo também, mesmo morto. Mas ninguém ressuscitou ainda. Ninguém está glorificado. Inclusive tem aquele versículo bíblico, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que está no céu, Jesus Cristo, né? Esse subir ao céu no sentido do corpo glorificado, porque Jesus já subiu com o corpo glorificado. Antes de chegar na próxima parte, vamos ver aqui o que são primícias, que está bem explicado aqui nesse site esboçandoideias.com, Cristianismo Simples. Porque aqui vai falar que Jesus é as primícias dos que dormem, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Paulo usa uma linguagem conhecida que consta no Antigo Testamento. As primícias eram uma pequena parte da colheita de uma plantação que era levada diante do Senhor como oferta. Eram os primeiros frutos levados em honra e para consagração diante de Deus. Falai aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe. Então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Levítico 23, 10 a 1. De certa forma, esses primeiros frutos levados diante de Deus consagravam todo o restante da colheita. Ou seja, Jesus é os primeiros frutos da ressurreição, dando certeza de que o restante da colheita vai ter a ressurreição também. Quem é o restante da colheita? Todos os cristãos que creem em Cristo. Quando Paulo cita as primícias dos que dormem, aplicando a Cristo, está querendo mostrar que Jesus era como que esse feixe da colheita, que era levado a Deus, ele representava toda a colheita. Ou seja, ele dava certeza para toda a colheita de que ela também seria ressuscitada. Cristo, então, representa, através da sua morte e ressurreição, todos aqueles que também irão morrer, mas que depois vão reviver, ressuscitar pelo poder de Deus. É a certeza da obra que Deus irá realizar. Amém. Então, 1 Coríntios 15 fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois irá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda potestade e força. Amém. Então aqui, também nos corrobora essa verdade que Moisés não ressuscitou. Porque quando fala das primícias aqui, que é Cristo, está falando que a ressurreição vai ser por sua ordem. Primeiro Cristo que é as primícias. Depois os que são de Cristo. Mas na sua vinda, ou seja, na segunda vinda, isso ainda não aconteceu. E o que é essa ressurreição? Do corpo glorificado. Aqui está dizendo que ainda não aconteceu. Como é que ainda não aconteceu para o restante dos que creem em Cristo? E já aconteceu com duas pessoas do Antigo Testamento, com Enoque e com Elias. Então, acho que aquele arrebatamento que está falando lá, não é propriamente o arrebatamento do corpo. Eles foram para a presença de Deus sem ver a morte, mas não é propriamente o corpo, porque aqui está dizendo que ninguém. Isso ainda não aconteceu, essa vivificação do corpo. O nosso espírito é que é vivificado atualmente. Os espíritos aperfeiçoados, que inclui do Antigo Testamento, porque ele diz que enquanto Jesus não chegasse, enquanto os que vissem Jesus não tivesse essa realidade melhorada na presença de Deus, do Antigo Testamento não teriam. Então, como é que eles não teriam
ainda, e já tem 2 já glorificados lá, Enoque e Elias. Há de se pensar, não é isso? Que Deus continue nos iluminando. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, versículos de 1 a 4. Então, nós temos realmente que buscar as coisas lá do alto. Nós somos ressuscitados espiritualmente com Cristo. O nosso velho homem está crucificado naquela cruz, morreu lá. Nós temos que nos considerar ressuscitados juntamente com Cristo. E por isso, nós temos que buscar as coisas lá do alto. E buscar as coisas lá do alto está muito relacionado em nos reafirmarmos, nos firmarmos nas verdades bíblicas, em toda a sua verdade, né? Nos firmando. E quais são as coisas lá do alto? Onde Cristo, Deus vive lá no alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. No lugar mais alto, no lugar mais sublime, no tabernáculo, onde Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Intercede pelos cristãos aqui na terra, né, que estão na luta ainda para chegar ao aperfeiçoamento final, né? Para chegarmos à perfeição, que será quando estivermos na presença de Deus totalmente. Então, sendo assim, a Bíblia fala que Moisés morreu, fala claramente que ele morreu. Isso é uma verdade, então nós temos que nos firmar nessa verdade, porque cada vez que nós nos firmamos em qualquer verdade da palavra de Deus, que cada pedacinho da palavra de Deus é importante, isso vai trazer consequências espiritualmente melhores para nós, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados, nós vamos de glória em glória, de fé em fé, cada vez mais para perto de Deus. Então assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Assim morreu ali Moisés, está escrito, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Ele morreu, ele teve luto. Deus está dizendo que ele morreu. Deus nunca disse que ele está vivo. Aqui está falando de corpo. Quando chega lá em Judas, que diz que o anjo Miguel brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. De novo está falando do corpo. Está falando que ele morreu. Nunca disse que ele ressuscitou. Não diz, a Bíblia não diz. Nós temos que defender a verdade, não crer na mentira. Que Deus tenha misericórdia de nós. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Aqui é uma figura, né, mostrando Policarpo, né, no livro dos Mártires. Conta a história de vários cristãos que foram martirizados. Um deles é Policarpo, que aos 90 e tantos anos, acho que 86 anos parece, quiseram que ele adorasse os deuses. Ele disse, por 86 anos eu servi ao meu Deus e Salvador Jesus Cristo, nenhum mal ele me fez, como eu vou renegar o meu Senhor? Inclusive ele pediu que colocasse perto da estaca, nem precisaria amarrá-la, que está mostrando amarrado, né? Que ele não foi nem amarrado. E que quando ele foi queimado, um cheiro de pão agradável surgiu, como que Deus fizesse aquele milagre para dizer, é agradável para mim o sacrifício de fé que ele está fazendo aí. Mas o que eu quero usar aqui como argumento? Que argumento que eu quero usar aqui? Alguém uma vez me contou, né, que um pessoal que fazia satanismo, bruxaria, essas coisas ocultas do maligno, do mal, estavam lá em contato com um espírito maligno, um demônio. E quiseram fazer alguma coisa em relação, estavam no cemitério, em relação a um túmulo. E aí ele disse, vamos fazer aqui com esse. Aí disse que o inimigo falou, não, esse aqui pertence ao outro. Eu não me lembro bem a frase, né? Mas ele queria dizer assim, pertence a Deus. Ele não pôde tocar ali, porque não pertencia a ele. Então, claro, eu não vou
ninguém vai fazer doutrina por histórias que não estão na Bíblia, né? Nós nos firmamos, está na Bíblia, mas eu apenas vejo que é provável que isso seja verdade, eu vejo coerência, porque para Deus, tudo que está relacionado a seus servos é importante, tem valor a vida dos seus santos. Então, se na Bíblia está lá falando que o diabo, lá no livro de Judas, na carta de... Não, o Judas Iscariotes não, viu? O outro Judas, o Judas que foi fiel. Então, na carta de Judas, que é aquela carta que vem logo antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, essa carta de Judas, fala que o arcanjo Miguel brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Aí alguém diz, né? Olha, Deus ia se importar com o corpo morto. Então querendo deduzir, querendo afirmar que Moisés ressuscitou. Mas será que Deus não se importaria até com o corpo morto de seus servos? O corpo morto de Jesus não teve importância, não? Quando ele foi morto e Nicodemos e José de Arimateia foi lá até Pilatos e pediu, me dê o corpo, me deixe tirar o corpo lá da cruz. E ele foi com todo cuidado, embalsamou, enrolou em lençóis de linho limpos e colocou lá no sepulcro com perfumes. E antes de Jesus morrer, aquela mulher chorou, derramou perfume, e Judas lá, o mal, né, o infiel, disse, poderia ter gasto esse dinheiro aí desse perfume com os pobres. E Jesus disse que não. Não reclame com essa mulher, porque ela está fazendo uma boa obra, ela está aqui cuidando do meu corpo antes do meu sacrifício. Eu não sei se foi exatamente essas palavras, mas ele falou exatamente isso, que ela estava fazendo um bem. Então, exatamente, quase que falando do cuidado do corpo que teriam com o corpo dele depois que ele morreu. Ou seja, é importante o corpo do seu servo. Claro, Jesus é Deus, mas só que Jesus também é o primeiro que será ressuscitado, que representa nós. Ele nos representa. Ele é o nosso representante lá no céu, Jesus, como homem, como ser humano. E o corpo dele foi importante. O nosso também é para Deus. Isso que eu quero dizer. Não é um simples corpo morto. É o corpo de seu servo. E o diabo queria fazer alguma coisa com o corpo do seu servo Moisés. E Deus não permitiu. Não permitiu que fizesse. Moisés realmente morreu e não ressuscitou ainda. Moisés morreu ou não morreu? Essa figura aqui está representando aquela passagem da transfiguração de Jesus, em que Jesus ficou com as roupas dele tão brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia branquear, já mostrando a glória dele, entendeu? A glória que ele tem nos céus. E apareceram para ele dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, falando com ele do que iria lhe acontecer. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos... Aqui nessa passagem não está falando... Não está falando, né? Porque tem várias passagens falando do mesmo fato, né? Nessa passagem fala que eles comentaram com Jesus sobre a morte dele, sobre o que iria acontecer com ele. Isso me faz refletir que eles já estavam na presença de Deus, sim. Como é que eles iam falar sobre algo que ia acontecer? Então, os espíritos das pessoas quando morrem já estão na presença de Deus. Porém, qual seria o argumento que daria às pessoas de que Moisés ressuscitou, embora a Bíblia não diga que ele ressuscitou? Porque ele está ao lado de Elias, que a Bíblia não diz claramente, né, não diz com todas as letras, Elias morreu. Fala que Elias foi arrebatado. Mas eu entendo que provavelmente Elias também morreu. Por quê? Porque lá na passagem de Hebreus fala de uma galeria de pessoas fiéis na fé, e dentre elas está Enoque. Enoque é um que diz que não viu a morte, é um dos arrebatados, não é isso? E lá diz, ele morreu. Claro, depois desse versículo que vem falar de Moisés. Mas Deus está nos testando, né? Para ver se a gente vai se firmar nas verdades
que vai acontecer com a forma como ele colocou ali? Deus está vendo todos nós. Ele está vendo nossos posicionamentos, está vendo como vamos nos colocar diante do que está escrito ali. Então, o que eu entendo? Enoque morreu. A própria Bíblia está dizendo em Hebreus que ele morreu. Daí a gente pode fazer a inferência. Elias também morreu. E por que quando Deus no Novo Testamento fala do arrebatamento da igreja, não comenta sobre Enoque? Não comenta sobre Elias? Porque arrebatamento é isso, é você estar aqui na terra com seu corpo normal e no dia designado por Deus, os que morreram em Cristo são já ressuscitados, transformados, num piscar de olhos, é numa rapidez. E logo em seguida, também no piscar de olhos, quem está vivo que é de Cristo é transformado, não vai nem passar pela morte. Foi isso que Paulo falou. Eu vou falar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que o dormir é uma figura para a morte, porque o corpo parece estar dormindo, né? Embora o espírito, a Bíblia nos revela aí na própria carta de Paulo aos Hebreus, dos espíritos aperfeiçoados, Deus é o Pai dos espíritos. Por que ele fala sempre espíritos? Ele está revelando. E Jesus falou que quem crê nele nunca morrerá. Ele falou para Maria lá quando ele foi ressuscitar Lázaro, seu irmão Lázaro. Quem crê em mim nunca morrerá. E também quando ele fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, quando estavam querendo lá, numa disputa, vencer Jesus nessa disputa de palavras, de argumentos. Jesus falou, vocês erram por não entenderem a palavra de Deus. Porque eu não sou Deus de mortos. Para mim todos eles estão vivos. Então ele está dando dica. Eu não sou Deus de mortos, para mim eles estão vivos, ninguém morrerá, quem crê em mim nunca morrerá. Fala de vivificação do Espírito, e quando você fala vivificação do Espírito, já foi vivificado. Como é que algo que é vivificado vai deixar de existir? É só ressuscitar, fazemos essas reflexões, né? Moisés, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram Elias com Moisés e falavam com Jesus. Isso é algo real, eles conversavam com Jesus e falavam com Jesus. Me lembra muito a questão dos anjos. Os anjos são espíritos, mas a Bíblia várias vezes fala de anjos vindo aqui à Terra, conversando com pessoas. Se esses anjos são espíritos, como é que eles aparecem e conversam com pessoas? Quando Jesus ressuscitou, 2 anjos estavam lá à cabeceira do túmulo de Jesus e conversaram com as mulheres que estavam lá à procura de Jesus. Então eles são espíritos, nós vieram aqui, conversaram com as mulheres. Então, se os cristãos, a Bíblia fala várias vezes dos espíritos aperfeiçoados que estão nos céus, fala que as pessoas do Antigo Testamento não chegariam ao aperfeiçoamento antes que os cristãos do Novo Testamento encontrassem Jesus, então nós podemos deduzir anjo e espírito. Os cristãos estão como espírito lá no céu. Se Deus quiser, eles podem trazê-los de volta, eles aparecerem e levá-los de volta para sua condição, porque eles ainda não foram glorificados, eles ainda não receberam o corpo glorificado. Será que isso é impossível para Deus? Aí veio aquele argumento, né, que eu ouvi o pastor falando. Não se pode falar com mortos, isso é proibido. Proibido para quem? Para Deus? Se Deus contou a história do rico e de Lázaro, ou seja, Deus está lá sabendo da realidade dos mortos, daquela parábola que não é parábola, é uma realidade, ele dá nome a Lázaro. Lázaro vivia lá na porta do rico, comendo as migalhas, um cachorro lambia suas feridas, os 2 morreram no mesmo dia, Lázaro estava lá no seio de Abraão, ou seja, na presença de Deus, e o rico no inferno pedindo um pouco de água e depois implorando, eu não quero que meus irmãos venham para esse lugar de tormento, me deixa ir lá para ter eles. E aí Deus diz, né, na boca de Abraão, do pai Abraão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não crerão nele, eles têm a palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento vai falar, leia os profetas, né, que era a Bíblia da época, eles têm a Bíblia. Então, que creiam nela é suficiente para eles não irem para aquele lugar de tormento.
Então Deus sabe, Deus tem contato com os mortos. Ainda fala assim, então uma passagem da Bíblia mesmo, que ele foi pregar os espíritos em prisão. Por mais que não entendamos exatamente o que significa essa passagem, o fato que era Jesus, no seu espírito, quando ele morreu, ele foi até lá, esses espíritos em prisão. Os que na época do dilúvio desobedeceram a Deus, não creram em Deus. Então, é proibido para Jesus falar com os mortos? Quem falou com Elias e Moisés não foi o Pedro, Tiago e João. Eles viram, mas não foi. Eles estavam conversando com Jesus. Não foi eles conversando com eles. E por que Jesus proíbe que nós falemos com os mortos? Porque se nós formos querer falar com os mortos, um espírito maligno é que virá no lugar nos enganar, um demônio, um espírito demoníaco. Porque a realidade dos mortos está lá, Deus não nos revela, nós temos que crer aqui pela fé. Existe algo maravilhoso nos esperando, mas nós temos que manter a fé. E aí Deus trouxe uma realidade escondida. Veio Moisés e Elias, que já estavam na realidade da morte, mas esses espíritos com certeza estão na presença de Deus, vieram e falaram com Jesus. Então isso esse entendimento que eu estou mostrando aqui, eu acho que é mais coerente, entendo eu, né? Para defender todos os elementos da Bíblia, já que a Bíblia é um sistema, né? As peças, uma tem que concordar com a outra, né? Se uma não concorda com a outra, alguma coisa está errada, né? E nós temos que pedir a misericórdia de Deus e aprendermos juntos. Estamos sempre aprendendo, descobrindo preciosidades juntos, nessa rede de cristãos, nessa Assembleia Universal de Cristãos em toda a terra e de todas as épocas, né? Assim seja, no nome santo de Jesus. Amém. Moisés realmente morreu e não ressuscitou ainda. Essa figura aqui está mostrando Moisés quando ele subiu lá no monte. Ele pediu a Deus para entrar na terra prometida, né? Mas Deus disse a ele que permitiria apenas que ele visse de longe a terra prometida, né? Porque Moisés e Arão, seu irmão, eles cometeram um erro lá nas águas, né? Quando Deus disse que Moisés batesse na rocha, ele não obedeceu a Deus, né? Ele não, num certo sentido, foi como se ele parecesse que o poder era dele, não de Deus, né? Na medida em que ele não obedeceu, ele não fez da forma como Deus pediu. Ele tinha que dizer tal coisa, bater na rocha. Ele simplesmente bateu na rocha, se irritou lá com o povo, mas isso fez parecer que ele era Deus, e não que ele estava sendo servo de Deus, né? Aqui é a passagem de Judas, capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós vemos aqui nessa passagem que o arcanjo Miguel estava interessado no corpo de Moisés. Aliás, estava interessado em evitar que Satanás ficasse com o corpo de Moisés. Havia uma disputa entre os dois. Eu não posso acreditar que Miguel seja Jesus, como um certo grupo religioso acredita. Porque o próprio Miguel aqui não tem o poder, né, de repreender Satanás. Ele diz: o Senhor te repreenda. Se fosse o próprio Deus, que Jesus é Deus, ele não diria: o Senhor te repreenda. Ele repreenderia na mesma hora, porque ele tem autoridade para repreender qualquer criatura, inclusive Satanás. Esse argumento de que Miguel é Jesus, isso só fortaleceria a esse grupo, né, que acredita que Moisés ressuscitou. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que Moisés ressuscitou. Só fala da morte. E quando chega aqui no Novo Testamento, no livro de Judas, fala do corpo de Moisés. Então, nós podemos realmente deduzir que no dia que Moisés morreu, Deus o escondeu lá nas terras de Moabe. Provavelmente não estava escondendo apenas do povo de Israel. Estava escondendo do próprio Satanás. Deus se importa com os seus. E até com o corpo, né? Alguma coisa
que Deus não se agrada, né? Claro, coisa boa que não seria que ele ia fazer, Deus não permitiria. E a tal ponto que o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Algo errado ele iria fazer e Deus não permitiu. Moisés realmente morreu, não ressuscitou. Essa figura aqui é tirada da novela Os 10 Mandamentos. Eu achei interessante, foi na novela, no final, né? Justamente quando o arcanjo Miguel está lá brigando com Satanás, né? Moisés já está aqui deitado no chão, morto, e chega o Satanás e eles brigam, né? Eles fizeram a cena assim. E em seguida o arcanjo venceu Satanás, ele pega o corpo morto de Moisés e sobe nos céus. Eu entendo que quem fez a novela interpretou, juntou as duas passagens, né? E eles provavelmente interpretaram dessa forma, que foi no mesmo dia. Mesmo porque, quando se fala de um corpo morto, um corpo não vai durar por muitos dias, né? A terra vai levar esse corpo. Moisés não tem a profecia sobre ele que estava sobre Jesus, que o corpo de Jesus não seria, né, corrompido pela terra. Ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, o corpo de Moisés foi corrompido pela terra. Mas Satanás queria fazer algo com esse corpo. E antes que ele fizesse isso, Deus impediu, a tal ponto que houve essa disputa entre os dois, né? E a novela representou, eu acho que foi coerente. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Essa passagem fala que Enoque foi trasladado, ele não viu a morte. Então todos dizemos que Enoque foi arrebatado, com corpo, com espírito, com tudo, da presença de Deus. Porém, quando a gente vai em Hebreus, nesse capítulo 11, versículos depois, nesse mesmo capítulo, vai dizer que todos estes morreram e não alcançaram a promessa. Ou seja, Enoque está no grupo daqueles que morreram. Ele não diz, não, olha, todos morreram, menos Enoque. Enoque foi arrebatado vivo, ele está vivo lá no céu até hoje. Não fala isso. Fala que todos morreram e não alcançaram a promessa. Então, o que eu posso deduzir aqui dessa passagem, né? Ele foi trasladado. O que é o ser humano? O que a Bíblia diz? O ser humano é corpo, alma e espírito. Nós somos tripartites. É isso que a Bíblia diz, que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito sejam encontrados irrepreensíveis diante do Senhor. Só que quando a gente morre, o nosso espírito está consciente. Nós continuamos sendo nós mesmos. É por isso que temos lá o relato do rico e do Lázaro. Os dois já morreram, mas eles continuam sendo eles dois. Então, se falar de trasladação, eu sou trasladado. Se é o meu espírito na presença de Deus, Deus pode chamar isso de trasladação, que eu fui levado até ele, mesmo que não foi no corpo. E isso me faz lembrar daquela passagem que o apóstolo Paulo diz, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia, mas ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito mencionar. Repare que ele diz, se fora do corpo ou no corpo, eu não sei. Ou seja, ele está admitindo a possibilidade dele ter sido arrebatado até o céu só no espírito. Ele usou o termo arrebatado, foi arrebatado. Repare que é a mesma palavra, né? Pelo menos em português, né? Para o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja que a Bíblia fala é com corpo, alma e espírito, porque quem está morto vai ser ressuscitado, quem morreu em Cristo, né? Vai ser ressuscitado primeiro, transformado já num corpo glorificado, num abrir e piscar de olhos. E logo em seguida, quase ao mesmo tempo, porém depois, né? Quem estiver vivo com o Senhor, o apóstolo Paulo mesmo revela o mistério, ele diz, eu vou revelar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E aí ele vai falar do arrebatamento.
Ou seja, dormir na Bíblia sempre é colocado como a morte, né? Quando a pessoa está no caixão, o corpo está morto ali, parece dormindo. Então, é uma forma de representar a morte, falar que está dormindo. Mas o arrebatamento é corpo, alma e espírito. Então, esse transladado aqui, lá no Antigo Testamento, nós podemos chegar a essa conclusão de que ele não está no céu, no corpo, pois o arrebatamento não aconteceu ainda. Jesus mesmo disse que ninguém subia ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Já falou no presente, né? Ele está agora, ou seja, quem escreveu aquele evangelho já tinha acontecido o fato de Jesus ter subido aos céus. E ele está dizendo que ninguém subiu. Então daí que a gente vai entender que ninguém subiu o quê? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Subido em que sentido? Corpo glorificado. Porque Jesus se tornou ser humano, veio aqui para ser nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele recebeu já um corpo glorificado, ele subiu ao céu como glorificado, ele é as primícias, né? O primeiro da colheita, ele assegura, ele dá a certeza de que o restante da colheita vai acontecer, só que ele é as primícias, e está dizendo que ninguém mais subiu ao céu. Então, nós podemos, há essa possibilidade dessa interpretação ser correta. Nesta figura aqui, mostra Moisés naquele momento em que ele viu a sarça que não queimava, né? A sarça estava ali ardendo, mas ao mesmo tempo não queimava a planta que estava ali. A planta subsistia com o fogo ardendo. Um milagre de Deus, né? Então, Moisés foi um homem que viu muitos milagres de Deus, que obedeceu a Deus, e Deus se importou com ele, né? Até o último momento. Mesmo ele tendo castigado, não permitido que ele entrasse na terra prometida, ele viu apenas de longe. Mas até o último momento, até o corpo dele, Deus valorizou, Deus se importou. Mas todos que são de Deus estão agora na presença de Deus em espírito, inclusive Moisés e todos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e de todas as épocas, né? Então aqui a passagem que eu estava mencionando antes, né? Logo após que fala de Enoque e de tantos outros, de Abraão, que eles são pessoas de fé, que alcançaram vitórias tremendas pela fé, aí vem essa passagem. Logo em seguida, aqui no versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, repare, todos estes morreram na fé. Isso aqui seria a aparente contradição que diriam alguns, né? Que Enoque foi trasladado, aí chega aqui e diz que ele morreu. Então, aquele raciocínio que eu coloquei, me parece, eu acho que pode ser admitido a possibilidade de ser correto. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, ele ser trasladado é ele, pessoa, está na presença de Deus. Ele foi levado, ele não viu a morte, ele não experienciou a morte, ele já foi levado para Deus. Se nós estivermos em espírito, como o próprio Paulo falou, eu não sei se foi arrebatado em espírito ou no corpo, ou seja, ele se viu ali real, na presença de Deus. Parecia estar, é ele ali. O corpo dele não estava ali, mas era ele ali. Ele estava na presença de Deus. Então, se aqui está dizendo que eles morreram na fé, morreu na fé. E daí eu faço a dedução. Com Elias aconteceu a mesma coisa no arrebatamento dele, mesmo porque, quando a Bíblia fala de arrebatamento no Novo Testamento, pela lógica
teria que fazer uma comparação com Enoque, com Elias, e nunca faz isso, porque a Bíblia não tem nada à toa, né? Diferente quando Deus fala do pré-tribulacionismo, quando Deus fala que Deus vai nos buscar, né, no final dos tempos, Deus compara com Noé, que estava protegido na arca, e o povo morrendo fora, o povo que não creu em Deus, né? Do pré-tribulacionismo, que crê que Deus vai nos tirar para não passarmos pela grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus, né? Então, é uma comparação que Deus faz com Noé e com Ló. Mas Deus toma cuidado de não fazer a comparação com o Egito, que teve as pragas lá no Egito, que foi Deus que mandou, era a ira de Deus, e o povo de Israel estava protegido numa outra cidade, mas as 3 primeiras pragas, o povo de Israel teve que passar. E olha com o cuidado de Deus para buscar lá Ló, que foi tirado da cidade de Sodoma e Gomorra, e só caiu fogo e enxofre do céu quando Ló e sua família, os anjos, puxaram ele da cidade. Deus faz a comparação com Noé e com Ló, ou seja, Deus tem a escolha, tem o porquê, tem o motivo, e por que será que Deus, quando fala de arrebatamento, nunca vai lembrar de Enoque e de Elias? Tem um porquê, não é à toa, né? Essa figura aqui está mostrando a colheita, né, de trigo. Ela lembra aquela passagem que fala das primícias, que Jesus Cristo é as primícias, né, dos que serão ressuscitados, glorificados. Então, Jesus ressuscitou, seu corpo foi glorificado, como a certeza da nossa completa justificação, que a nossa completa justificação se completa com a ressurreição do corpo, com a glorificação do corpo, com o momento em que receberemos o corpo glorificado. Só que ele fala que é na sua vinda. Essa afirmação, como eu já mencionei antes, também corroboraria com o fato de que Moisés não ressuscitou. Ninguém subiu ao céu glorificado ainda, também com relação a Enoque, Elias e outros. E Deus está nos dando pistas, né, desses fatos, através dessas afirmações, que a gente tem que perceber pelo que a Bíblia diz. Então, essa passagem aqui de Mateus 27. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se os sepulcros, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então eu entendo que essa passagem que fala dessas pessoas que ressuscitaram, eu posso aqui deduzir, já que a Bíblia afirma que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, que está no céu agora, que é Jesus. Então quando ele fala que ninguém subiu ao céu, ele não está falando do Espírito. Quando as pessoas morrem, que pertencem a Deus, seu Espírito já está na presença de Deus. Está falando do corpo glorificado. Subir com o corpo glorificado. Ninguém subiu. Isso só será no arrebatamento, quando haverá a glorificação do corpo, porque a glorificação do corpo tem data marcada. Ainda não aconteceu. Então eu posso deduzir, já que Enoque, que é um dos que acreditaríamos ter sido arrebatado com o corpo, mas quando chega lá na carta de Paulo aos Hebreus, né, o Novo Testamento nos revela segredos, né, que estão escondidos, e Deus está nos revelando esses segredos. Vai dizer que ele morreu. Todos morreram sem alcançar a promessa. Então está incluindo Enoque. Então eu entendo aqui, quando fala dessas pessoas aqui, que apareceram a muitos, antes eu pensava que eram pessoas do Antigo Testamento, até que eu vi uma interpretação dizendo que provavelmente eram pessoas ali daquele momento
conhecidos deles, fiéis a Deus, que creram, que morreram. E Deus permitiu que eles ressuscitassem e aparecessem a muitos. Só que, quando fala que apareceram, esse verbo me faz pensar numa coisa momentânea, numa coisa rápida, né? Apareceram. Fala que eles, depois da ressurreição, entrar e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, eu penso que essa ressurreição aqui não é de glorificação. Justamente porque quando fala lá do arrebatamento, daquela passagem do arrebatamento, que Jesus é as primícias, e vamos juntar essa passagem das primícias de outra parte, e que fala da ressurreição, e aquela parte do arrebatamento, que dá uma data que vai acontecer. Então, eu só entendo, só posso presumir que essa ressurreição aí é momentânea. Não é a ressurreição da glorificação. É o que eu deduzo. Embora esse termo aqui apareceram parece uma coisa assim momentânea, né? Deus poderia de novo fazer a mesma coisa que fez com Enoque. Eles voltam à mesma condição. O espírito aparece a Deus, fica com Deus e ou seja, eles apareceram a muitos, receberam um corpo, dá uma ideia de algo momentâneo, né? Que eles ressuscitaram e logo em seguida subiram ao céu. Mas eu não acredito que seja glorificado. Eu acredito que, mesmo que eles tenham ressuscitado, não é a ressurreição do corpo glorificado, não. Eles foram levados novamente de volta para o céu em espírito, não nesse corpo. Ressuscitaram, nem que seja momentâneo, mas não é glorificação. Eu não acredito, porque eu acredito na data que foi dada lá do arrebatamento, naquela outra passagem, que é na sua vinda, na sua segunda vinda, que vai ter o arrebatamento. Então eu não acredito que essa passagem esteja dizendo isso. Eu acredito sim que Deus faz coisas maravilhosas. Eu até me lembro de uma vez que eu li um livro de testemunho de uma muçulmana, né? Acho que o nome do livro era Atrevi-lhe a chamar-lhe de pai. No mundo muçulmano, a mulher é muito maltratada, e ela era uma cristã. E ela foi lá na família dela, terrível, que não aceitava, ela poderia ter sido morta. E quando ela saiu lá da festa de casamento, ela não tinha nenhum transporte. E de repente, do nada, numa hora que não teria rickshaw, que é um transporte lá, parecendo um pequeno carro, uma charrete, alguém vai conduzindo, apareceu para levá-la. Quando ela chegou em casa, ela quis olhar para saber quem era aquela pessoa que veio no rickshaw para levá-la. Ela não conseguiu ver o rosto, mas viu uma tatuagem escrita no braço dele, Pedro. Aí eu fico pensando, será que Deus trouxe Pedro lá do céu, que estava em espírito, e de repente fazer essa ajuda a ela? Eu não acho impossível. Deus pode fazer coisas impossíveis. Inclusive, nesses relatos meio de muçulmanos, tem pessoas que morreram, estavam lá no mundo espiritual, na presença de Deus, depois ressuscitaram para contar o fato. Deus faz coisas grandiosas, mas assim, é que eu quero me firmar no que está escrito. Está escrito que ninguém subia ao céu, a não ser aquele que está no céu, que é Cristo. E se subir ao céu, está falando do corpo glorificado. Está falando que nenhum daqui dessa terra subiu ao céu ainda. Enoque não subiu ao céu. Elias não subiu em corpo glorificado. O espírito está na presença de Deus, mas subir com o corpo, arrebatamento, que vai acontecer ainda, que é uma promessa de Deus para a sua igreja maravilhosa, não aconteceu ainda. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui
é o Evangelho de João, que foi escrito anos depois, no momento que Jesus já tinha subido aos céus, já tinha ascendido, ressuscitado, subido aos céus. E olha o que está dizendo aqui: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Está no céu, presente. Então ninguém subiu ao céu. Então por que eu estou deduzindo que Enoque não subiu ao céu? Como não está falando de subir ao céu, corpo glorificado. Porque no céu o Espírito está, mas quando ele fala aqui de subiu, é subiu com o corpo glorificado. Nós estamos falando do corpo, da justificação completa. Então, é por isso que eu deduzo, por essa verdade que está aqui, que Enoque não foi arrebatado em corpo, Elias também não. Que aquelas pessoas que estão falando aqui nesse texto anterior, né, que apareceram na cidade santa, que ressuscitaram, também não subiram ao céu glorificadas. Deus permitiu que elas ressuscitassem, que elas aparecessem, mas elas não subiram ao céu. Não estão lá. Porque a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo, como eu vou dizer que não está dizendo? De novo a passagem do arrebatamento aqui, Colossenses 4,17. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, repare, aqui é a passagem que fala do arrebatamento, que é o mistério que o Paulo diz. Paulo diz, olha, eu vou falar para vocês, vou contar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O dormir da morte, né? Que o corpo parece dormindo. O espírito na presença de Deus, mas não com o corpo glorificado igual o de Jesus. E olha o que está dizendo aqui. Juntamente com eles. Depois, ó, nós os que ficarmos vivos. Porque o arrebatamento é assim, é dividido em duas partes, muito rápidas, uma perto da outra. Quem já está morto, mas morreu em Cristo, ele é ressuscitado, já transformado. E logo em seguida, rapidamente, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, transformados com o corpo glorificado. Isso é arrebatamento. Então, isso também me faz pensar que eles que ele está falando, que são os primeiros, antes dos atuais, são todos do Antigo Testamento, os da igreja, e todos, incluindo todos. Ou seja, ninguém subiu ao céu ainda. Isso vai acontecer no arrebatamento com o corpo glorificado. Há quem diga que quando fala desse arrebatamento não está incluindo as pessoas do Antigo Testamento. Eu acredito que seja as pessoas do Antigo Testamento, porque lá no capítulo 11 de Hebreus, quando termina, primeiro fala que todos morreram sem alcançar a promessa. Aí quando chega lá no final, diz que eles não seriam aperfeiçoados sem nós. Ou seja, antes de Jesus vir trazer a nova aliança, surgir a igreja, que a igreja é essa que une todos, judeus e pessoas não judias do mundo inteiro, nessa fé em Cristo. Eles não seriam aperfeiçoados sem nós? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que eles já foram aperfeiçoados. Inclusive, há uma explicação aqui na internet falando, né, que quando fala do seio de Abraão é porque eles estavam num outro compartimento, na região dos mortos. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morre e seu espírito desce à mansão dos mortos, ele leva uma mudança de lugar. É como se eles estão mais perto de Deus. E quando chega lá em Apocalipse, que fala que tinha as almas debaixo do altar, é justamente todos os cristãos de todas as épocas que estão debaixo do altar de Deus, estão mais próximos. Houve um aperfeiçoamento, houve algo melhor aconteceu. Algo melhor porque, mesmo para quem já tinha morrido na fé, não foi só para quem vivesse aqui nessa terra e crescesse em Jesus, não. Para os que já tinham morrido, porque Jesus ressuscitou. Jesus já tinha feito o pagamento. Com a sua morte e ressurreição. Já tinha consumado, né? Já tinha consumado o que ele tinha que fazer. Então, esse algo maravilhoso aconteceu.
Essa figura aqui está representando um arrebatamento, né? Que é relatado aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Então, esse arrebatamento me faz pensar que ninguém mais foi arrebatado. Ninguém subiu ao céu. Porque será aqui, nesse momento, no futuro, em que todos que já estão com Deus, já mortos fisicamente, mas não espiritualmente, né? Eles vão ressuscitar já transformados. Os que estiverem vivos, fechar de olhos. Em seguida, depois, é imperceptível esse após. É quase que ao mesmo tempo, né? Seremos transformados. Não dormiremos. Quem estiver vivo, os que ficarmos vivos, né? Isso vai acontecer. Então, aqui, nessa passagem de Hebreus 11, é o mesmo capítulo onde fala de Enoque ser trasladado e logo em seguida fala que todos morreram, incluindo Enoque, morreram na esperança, mas não tinham alcançado a promessa. Aí vamos ver dessa passagem diante aqui. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eu entendo que essa passagem está falando, quando fala assim, uma melhor ressurreição, é como se dissesse, todos vão ressuscitar. Ímpios, que não creem em Deus, que não creem em Jesus, e justos, ou seja, aqueles que creem em Jesus. Uma melhor ressurreição é uma ressurreição de quem é justo, de quem permaneceu na fé até o fim. Não é uma melhor ressurreição no sentido assim, não, me deixe viver porque eu estou esperando um galardão e se eu morrer agora, meu galardão vai ser maior. Eu estou escolhendo não morrer agora por causa... Não é isso. A questão aqui é uma escolha. Ou ele pertence a Deus ou ele não pertence a Deus. O livramento seria aqui negar a Deus, como sempre foi. Todos os cristãos, eles mandavam eles escolherem, né? Se eles escolhiam adorar os deuses ou seguir Jesus, então eles preferiam morrer ali para ter uma melhor ressurreição. A ressurreição da vida, porque tem uma ressurreição que não é da vida, é para condenação. E lá no passado nós temos o exemplo dos 3 jovens na fornalha. Então eles preferiram passar pelo fogo, morrerem na fé, para ter uma melhor ressurreição. Qual seria a melhor ressurreição? A ressurreição da vida, e não a ressurreição da condenação, porque se eles ficassem com medo do fogo e aceitassem adorar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha colocado para ser uma pedra de tropeço para eles, eles não teriam uma boa ressurreição. A ressurreição da condenação, porque a Bíblia fala que haverá 2 tipos de ressurreição. Uma ressurreição para a vida e outra para a condenação, que eles recebem o corpo para ser jogado na geena, que atualmente é o espírito que é atormentado num lugar de tormento ao morrer. Mas no futuro não é só o espírito, é o próprio corpo que vai ser jogado na geena, onde já estará lá Satanás e o falso profeta. Continuando aqui o versículo. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Essa afirmação que eu sublinhei aqui, ela também me corrobora que Moisés não ressuscitou ainda, que Enoque, que Elias ainda não estão com seus corpos glorificados no céu, que aquelas pessoas que ressuscitaram logo depois que Jesus ressuscitou não estão no céu,
porque quer dizer, eu tenho que lembrar aqui do Antigo Testamento, né? Porque está falando que Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa. Isso aqui é o último versículo do capítulo 11. Quando ele fala que todos morreram sem alcançar a promessa, versículos antes, falou de Enoque antes, Enoque que foi trasladado. Ou seja, a gente pode falar com certeza, se todos morreram, Enoque está no meio. Mas logo depois vai falar de Moisés, vai falar de tantos outros. Mas quando chega aqui no final, que já falou de Moisés também, e diz que pela fé não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, isso corrobora que Moisés não ressuscitou, né? Que isso corrobora que eles não subiram ao céu. Eles não estão ainda glorificados. Porque essa coisa melhor a nosso respeito seria com Jesus. O que eu quero dizer? Antes de Jesus ir ao mundo, isso não aconteceu. Mas depois que Jesus veio ao mundo, eu reafirmo que eles não estão no céu por causa do versículo do Novo Testamento, que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quanto a antes de Jesus ir ao mundo, eu vejo esse versículo corroborar que ninguém está na glória, porque o último estágio da salvação, da justificação é o corpo glorificado. Como é que se eles não alcançaram ainda coisa melhor antes de Jesus vir, né? Como é que lá no passado eles já tinham sido glorificados, chegar a essa alta posição aí de já estar glorificado com o corpo? Então tudo isso nos mostra que isso não é verdade, foi um entendimento equivocado que nós tivemos. Eu acredito que esse entendimento há uma possibilidade de ele ser correto, de ele ser bem coerente. Eu vejo que há uma grande possibilidade. Agora Filipenses 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, o estágio do cristão é de uma posição boa, melhor e ainda melhor ainda. É sempre melhor. De fé em fé, de glória em glória, já nesta vida e num estágio cada vez melhor. Porque você morre, o morrer é lucro. O seu espírito já está na presença de Deus. Depois você espera a ressurreição, para o seu corpo ser glorificado, ser semelhante de Cristo. Em seguida, tem um milênio. Jesus reina aqui na terra e os que são de Deus reinam com ele. Em seguida, uma coisa ainda melhor. Novos céus e nova terra. Num estágio que a Bíblia diz que a gente não consegue imaginar, não subir ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, não entendemos exatamente como será. É novos céus e nova terra. Nos dá uma ideia que é parecido com aqui. Os céus atuais serão trocados. Os céus serão enrolados. O fogo vai derreter. Tudo vai ser transformado. Vai haver a grande regeneração, né, da terra. A natureza está gemendo, ansiando que esse dia chegue, esperando a plenitude dos filhos de Deus, que vai chegar. A plenitude é com a glorificação. Então, isso aqui me faz reafirmar que Moisés não ressuscitou ainda. Por quê? Porque a glorificação tem uma data. Jesus é a primícia, o primeiro feixe da colheita. Se Jesus é a primícia, como é que Moisés lá no passado já tinha ressuscitado, glorificado,
alcançado o último estágio da glorificação, se aqui está dizendo que provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado? Como é que eles já tinham chegado no último estágio, se eles sem nós não seriam aperfeiçoados? Ou seja, Jesus não tinha chegado ainda. E quando fala aqui de viver na carne, né? Porque se eles subiram no céu sem ser glorificados, eles ainda estariam na carne. Mas só que esse na carne ainda não está. Não é um estágio que a gente ainda não está totalmente na presença de Deus, num nível melhor, como Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando de um nível muito melhor. Ele está dizendo, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é ganho. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aqui, ó, é ainda muito melhor. É ainda muito melhor estar com Cristo, mas não é na carne. Mas se a glorificação ainda não chegou, ele está comparando com viver na carne, então os outros lá no passado subiram sem ser glorificados. Como isso é possível se há uma distinção entre viver na carne e o estágio que é muito melhor, o Espírito na presença de Deus? Então isso me faz corroborar que Moisés não ressuscitou, que Elias, que Enoque, eles foram arrebatados, mas não no corpo, no espírito. Até nos faz pensar quando Paulo, naquela passagem, ele diz, fui arrebatado ao terceiro céu, não sei se no corpo, fora no corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu acredito que não foi no corpo. Esse corpo não é glorificado. Como é que ele vai estar na presença de Deus? Mas o nosso espírito, a Bíblia diz que já aqui, já foi vivificado. Então tem até uma lógica do espírito poder estar na presença de Deus. Mas não esse corpo que ainda está na carne. Só Cristo que veio aqui, desceu a nossa posição. Ele mesmo sendo Deus. Então, nós, seres humanos, podemos, representados pelos apóstolos que estavam na época, né, os discípulos da época que estavam, de ver Cristo, de ver Deus pessoalmente, porque ele desceu, ele se despojou de sua glória para que nós pudéssemos olhar para ele. Que Jesus falou, Felipe, você disse que quer ver o Pai? Quem vem a mim vê o Pai. Ou seja, nós vemos o Pai através de Cristo na sua humanidade, mas na sua glória ainda não tivemos a condição de estar na sua presença. Se o apóstolo João, lá no Apocalipse, ele viu um anjo, ele já caiu por terra, ele viu a visão de Jesus, né? Ele caiu por terra. Imagine estarmos realmente na presença de Deus. O Espírito, sim, está na presença de Deus, porque ele já é um Espírito aperfeiçoado, como diz lá no livro de Hebreus. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Então essa é o meu entendimento. Mas eu sei que estamos sempre estudando e aprendendo uns com os outros, porque Deus não deixou essa biblioteca de 66 livros à toa, né? É para nos enriquecer com as suas verdades, nos fortalecer. Inclusive, a Bíblia diz que nós temos que defender a nossa fé com sal, né? Com magnanimidade, mas com doutrina. Ou seja, o conhecimento pode inchar, mas nós temos que saber lidar com ele com humildade, sabendo que é necessário. Ao mesmo tempo que ele diz, não se enche, não se orgulhe, seja humilde, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, não descarte. Nós precisamos desse conhecimento, mas nós aprendemos juntos, nós estamos nessa rede, né? Fazemos parte do mesmo corpo, aquela analogia lá, o olho, não diga a boca, que é mais importante. Ou seja, então isso nos traz humildade e sabendo que estamos juntos nesse aprendizado, nessa assembleia, nessa igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, e ao grande número de anjos diante de Deus, milhões de anjos, milhares de anjos. E em algum momento estaremos lá junto aos espíritos aperfeiçoados, como um dos espíritos aperfeiçoados, como diz no livro de Hebreus, na presença de Deus. Assim seja, no nome santo de Jesus. Amém.